Imagina só se o imposto de renda comesse toda a sua rentabilidade num título IPCA+. Hoje eu vou te explicar o efeito do imposto no rendimento real desse título, que é muito importante e você tem que considerar. Vem comigo! Antes de falar sobre isso, eu quero te avisar que segunda-feira a gente vai publicar um vídeo mega especial. Um super projeto que eu acho que você tem que conhecer e é diferente de tudo que a gente faz por aqui. O link tá aqui embaixo na descrição e eu recomendo que você clique. Vamos lá! Hoje eu vou explicar na lousa, daquele jeito que a gente gosta, qual o efeito do imposto de renda num título IPCA+, e como você deve tomar muito cuidado em investir em títulos IPCA+, principalmente de curto prazo, não isentos de imposto de renda, numa época da alta da inflação. E para isso eu vou te falar em números, né? Porque com exemplos eu acho que isso fica bem mais claro. Então vamos lá. Imagina que você entrou no Tesouro Direto e comprou um título IPCA+, de um ano, tá? Com vencimento em um ano, numa época que a inflação desse um ano foi 6%, tá? E vamos supor que o juro real desse título IPCA+, era no Tesouro Direto 6%, então era 6% mais IPCA. Quanto que você vai render numa época que a inflação é 6%? Você vai render 1 mais 6% vezes 1 mais os 6% aqui de juro real, tá? A conta não é 6 mais 6, 12, porque como são juros compostos, você tem que multiplicar a taxa, tá? Só que vai dar 12,36%. Então, esse 36 a mais é por conta do efeito do juro composto. Quando eu quero fazer conta de cabeça, eu faço 6 mais 6 dá 12. Mas quando eu quero fazer direitinho para mostrar para vocês a rentabilidade, eu faço de fato o exemplo que eu quero fazer, tá? Então, você teve uma rentabilidade aí no ano bruta de imposto de renda de 12,36. Aí você vai tirar o imposto de renda. Vamos supor por algum motivo que o imposto de renda é 15%, só para facilitar as contas. Mas no caso de um ano, se fosse um ano mais um dia, cairia já para os seus 17,5%, tá? Mas vamos fazer com 15% só para arredondar. Então, imagina que eu investi R$100 e depois dessa rentabilidade eu tenho R$112,36 bruto. Mas eu vou passar aí os 15% de imposto de renda e vou sobrar R$1,85,4. Então, isso é o que eu vou pagar de imposto de renda. Eu vou pagar R$1,85 de imposto de renda. Então, quanto que eu vou sobrar aqui desses 112,36 brutos? Eu vou sobrar com 110,50, né? Vou sobrar com isso, o que dá uma taxa de 10,50. Essa é a minha taxa nominal líquida de R. Mas eu quero saber qual é o juro real que eu tive. Porque vamos supor que nesse um ano, né, a minha inflação foi de 6%. Então eu quero saber quanto eu realmente aumentei o meu poder de compra. Porque uma parte desse juro aí é comida pela inflação, certo? Então eu vou fazer essa mesma conta aqui, só que ao invés de multiplicar, eu vou dividir, porque eu quero tirar a inflação. Então eu vou fazer esses 10,50, um mais, né? Dividido pela inflação do período que foi 6. Então, dividido por 1 mais 6%. E isso menos 1, né? O que vai me dar um juro real líquido de R de 4,25%. Tá certo? Então, se eu investir por um ano num IPCA+, a IPCA mais 6%, e a inflação do período foi 6%, eu vou ter tido um juro real líquido de 4,25%, tá? Guarda isso na sua cabeça, porque agora eu vou te mostrar o pulo do gato. Imagina se nesse um ano, por algum motivo, aumento de gastos, sei lá, choque do petróleo, a inflação foi de 6% para 50%. Nossa, Marília, 50% não é um exagero? Só para eu fazer meu ponto,
tá? Depois eu vou te mostrar uns gráficos de sensibilidade. Vamos fazer a mesma coisa do juro real para os 50%. Então, é 1 mais 6% de juro real vezes 1 mais 50% da inflação do período. E isso vai dar 1,59, ou seja, 59% de taxa de juro nominal bruta no período de um ano. Vamos tirar o imposto de renda, vamos supor que é 15%. Então, vai ficar R$159 menos os 100, né? Porque eu só vou pagar imposto no 59, vezes 15%. O que daria um imposto de renda de 8,85%. Olha só, quando a inflação era 6, eu paguei um imposto de renda de R$1,85. Agora que a inflação subiu para 50, eu paguei um imposto de R$8,85. Então, paguei um imposto bem maior, certo? Quanto que eu sobrei aqui de dinheiro? Eu sobrei com R$150,15, né? Que dá uma taxa de 50,15%, certo? Vamos tirar daqui a inflação do período, porque afinal eu quero saber o meu juro real líquido, o quanto eu realmente ganhei acima da inflação. Olha só para isso. Somando o 1 aqui e dividindo por 1 mais 50%, que foi a inflação do período, eu tenho uma taxa de apenas 1% real. Olha só a diferença. Quando a inflação era 6, eu ganhei 4,25 acima da inflação líquido de R. Depois que a inflação acelerou para 50, eu ganhei apenas 1%. Horrível, né? O meu retorno real, que era para estar garantido no título IPCA+, foi minguado por conta do efeito do IR no título, né? Nesse título específico que eu falei aqui, de prazo de um ano. Ai, meu Deus, Marília, comeu toda a minha rentabilidade. Sim, gente, comeu. Como é que eu posso me proteger contra isso? Isso é importante. É importante para o cenário atual, né? Por que é importante para o cenário atual? Porque a gente tem um risco inflacionário importante. A gente tem, primeiro, os núcleos de inflação no Brasil reaceleraram em relação ao dado anterior. E segundo, a gente tem um governo que pressiona muito o Banco Central para cortar a taxa de juros num momento que daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, o governo que vai escolher o novo presidente do Banco Central. Então, será que ele vai escolher um presidente do Banco Central que caia a taxa de juros na marra, como fez a Turquia? O presidente do Banco Central da Turquia foi demitido pelo presidente, né, pelo governo. E aí, depois da realocação do novo presidente, o novo presidente caiu a taxa de juros de 25 para 8. Resumindo, a inflação da Turquia foi para 65%. Acho que isso vai acontecer no Brasil? Não acho. Mas talvez seja uma hora interessante de se proteger contra isso e a gente precisa, né, pensar a respeito disso. Como eu me protejo contra isso? Aqui eu vou mostrar para vocês duas tabelas. Na primeira tabela tem quanto seria o que você está ganhando de juro real, dado uma aceleração da inflação num título de um ano. Você pode perceber que vai de 4 e alguma coisa para 1 e alguma coisa. Aliás, até para menos que 1, né? Nessa outra tabela aqui do lado, eu vou pôr a mesma diferenciação, mas para um título de 10 anos. E aí você vai perceber a diferença. Quanto mais longo é o prazo do título, menos o IR come a sua rentabilidade real. Então, uma das formas de se proteger é através de um título IPCA um pouco mais longo, tá? Aí você tem o efeito do IR no juro real é menor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é simplesmente você comprar um título IPCA+, que é livre de imposto de renda, não paga imposto de renda. Então, quais são esses títulos, por exemplo? Debênture de infraestrutura, CRIs e CRAs, no caso de empresas, e LCIs, LCAs,
IPCA+, no caso de bancos. Então, com esses investimentos IPCA+, você não vai pagar imposto de renda, então o juro real que está lá já é um juro real líquido. E, portanto, mesmo que a inflação suba, você está garantindo aquele juro real líquido. E essa é uma boa forma de se proteger. Mas, Marília, quais os investimentos mínimos nesse tipo de produtos, né? Eu vi que no último vídeo que eu falei sobre o IPCA+, vocês me fizeram essas perguntas no comentário. Vamos lá. LCIs e LCAs, honestamente, você acha diversos mínimos, com R$100, R$500, enfim, R$1.000, você pode investir tranquilamente. As debêntures CRIs e CRAs, geralmente o volume mínimo é pelo menos R$1.000. Tá? Porque daí eles fazem a emissão do título, você tem que comprar pelo menos um título e geralmente cada título tem o valor de face de R$1.000, o valor de emissão, né? O PU de emissão de R$1.000 e depois vai se valorizando. Então, CRIs, CRAs e debêntures a partir de R$1.000. LCIs, LCAs, aí você já encontra valores mínimos bem inferiores a esse. É importante falar também sobre a liquidez. As LCIs e LCAs IPCA+, geralmente não tem liquidez, tá? É só no vencimento do título. Enquanto se você comprar, por exemplo, um tesouro IPCA+, você tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Os CRIs e CRAs e as debêntures podem sim ser negociadas no mercado secundário. Quanto mais segura a empresa for, mais líquida vai ser a debênture CRI e CRA no mercado secundário. Mas em épocas, por exemplo, de crise no mercado de crédito, como a atual, já é mais difícil você conseguir vender ao preço que você quer. Então, se você vai entrar em crise CRAs e debêntures, principalmente de um prazo um pouquinho mais longo, você tem que considerar que você vai abrir mão da liquidez, tá? Em compensação, você vai garantir um juro real para você, mesmo em épocas de disparada na inflação. E por fim, a pergunta que vocês sempre me fazem: mas Marília, de quais empresas eu compro? Afinal, estamos no meio de uma crise de crédito. Lojas Americanas quebrou, Light. Oh não, vou escolher uma debênture CRI, CRA, um LCI, LCA de uma empresa ou de um banco quebrado. O que eu faço? BRK quebrou, Portocred quebrou, enfim. Olha, é muito importante que você faça uma análise de crédito. Tá? Não tem fórmula mágica. Você tem que olhar o balanço, detalhar o balanço. Será que aquela empresa é muito alavancada? Será que tem retorno, né? Será que tem ROI? Será que gera lucro? Qual o cronograma de amortização? Será que ela vai ter que rolar a dívida num período de restrição de liquidez? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. No Renda Fixa Pro, a gente faz exatamente isso. A gente avalia bancos e empresas. A gente tem uma lista de mais de 45 bancos com a recomendação de pode investir ou deve evitar. E a gente também tem uma lista bem maior de empresas também com as recomendações, né, de deve investir ou deve evitar. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo do Renda Fixa Pro. E só para o vídeo de hoje vai ter um desconto de 30% para quem quiser fechar o Renda Fixa Pro. Convido todos a conhecer e lembrando que o pessoal do Renda Fixa Pro tem o meu Telegram pessoal para tirar qualquer tipo de dúvida. E não esqueça, segunda-feira tem um vídeo super importante que eu falo inclusive da crise de crédito, como se proteger e sobre muito mais coisas. Não deixe de clicar nesse vídeo. E escrever aqui nos comentários, claro, se teve alguma coisa a respeito desse vídeo que eu ainda não te respondi e eu respondo no próximo. Muito obrigada a todos e até semana que vem.